Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Bom, o meu objetivo hoje aqui é fazer algo diferente no canal, ficar mais próximo de vocês. E qual é a melhor forma que eu arrumei para isso? Lendo e respondendo o comentário de vocês. Desde já eu agradeço o excelente nível dos comentários que vocês fazem nos vídeos. Muito boas perguntas e depoimentos de vocês. Eu aprendo muito com vocês. Foi escolha de Sofia para deixar um comentário aparecendo aqui hoje. Como a gente já tem algum tempinho, então eu escolhi alguns depoimentos, dúvidas e sugestões de vocês para debater melhor com todo mundo. Espero que gostem desse tipo de vídeo, se puderem deixem um like e me digam aí nos comentários o que vocês acham de vídeos assim. Eu queria continuar trazendo mais comentários de vocês aqui no canal, de vez em quando, mas eu preciso saber da opinião de vocês. Vocês acham válido fazer mais vídeos assim? Comenta aí, porque eu só vou fazer se eu sentir que for bom pra vocês, assim como está sendo pra mim. E se puderem sugerir um nome pro quadro, caso ele permaneça, eu também agradeceria, porque eu já aviso que eu não sou muito bom pra isso não. Agora bora aí pros comentários, que eu tô querendo muito debater com vocês muitos assuntos hoje. E eu começo aqui com um comentário da Catarina Cruz, que diz o seguinte: ela fez esse comentário no vídeo que eu fiz sobre o Tesouro Selic, como ele funciona. E ela respondeu o seguinte: eu uso o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária e uma pequena parte da poupança para reserva de emergência. Sei que tem investimentos bem melhores que a poupança, mas me deixa segura saber que posso retirar o dinheiro a qualquer momento. E é isso que eu acho válido. Você tem que fazer exatamente o que te deixa confortável. Se te deixa confortável deixar uma pequena parcela na poupança, tá ótimo. Não tem por que você ficar se preocupando com isso. Eu mesmo também faço essa mesma estratégia, basicamente. Eu tenho 3 CDBs de contas digitais e a poupança. E eu divido a minha reserva entre esses investimentos. Agora, o que eu acho ruim é você deixar num só lugar. Porque vai que no dia que você tá precisando, esse lugar trava. Igual outro dia que eu precisei usar o aplicativo do banco, que era até um banco grande, e ele simplesmente não abria. E aí? O que a gente faz nessa hora? Se você está precisando do dinheiro lá no momento. Então, melhor estratégia é essa. Mesmo na reserva de emergência, diversifica. Porque aí, se der ruim em um, você tem outras opções. Então, parabéns pela estratégia. Eu vi muitos comentários assim, falando sobre a reserva de emergência, e eu sou totalmente a favor. Vamos para o próximo comentário? Vamos para o comentário do PH Brasil, que diz o seguinte: muito boas explicações, falando no vídeo sobre o que é uma ação, e ele pede para fazer vídeos sobre o Tesouro Direto, mais específico os IPCAs. Então eu queria saber de vocês, vocês querem vídeo sobre o IPCA? Eu já adianto logo que ele é um excelente ativo para aposentadoria. E aí eu pergunto para vocês, o que mais específico vocês querem saber sobre o IPCA? Deixa aí nos comentários as principais dúvidas sobre o IPCA, que logo logo eu solto um vídeo falando sobre esse tema. Vamos para o próximo comentário. Um outro bom comentário é do Kelvin Mendes, que foi no vídeo que eu explico o que é uma ação. Ele diz assim: excelente explicação, então pelo que eu entendi, o spread nos indica se a ação tem baixa ou alta liquidez, certo? Ou seja, se o spread for muito grande em uma ação, significa que ela tem ou está com pouca liquidez naquele momento. O que não indica que a ação não seja boa, mas apenas vai dificultar o resgate no curto prazo, correto? Então, Kelvin, o problema de comprar ações com pouca negociação, ou seja, com pouca liquidez, é justamente isso. Você corre o risco de ficar com sua ordem lá parada dias, talvez meses, sem nenhuma oferta. E quando for executada, talvez você corra o risco de pagar até mais caro por ela, dependendo da ordem que você der. Normalmente ações com pouca liquidez, quando entra alguma casa de análise recomendando, já dá uma porrada na ação e talvez você nem consiga comprar. Então tem que ficar ligado nisso daí. Então, via de regra, sim, o spread, se ele for grande, ou se tiver uma boa diferença, talvez seja bem difícil você conseguir negociação com a ação. Obrigado pela pergunta aí. O próximo comentário que eu puxei foi da Maria Helena. Ela comentou isso lá na carteira de ações do canal no mês de fevereiro. E ela diz o seguinte: me parece uma boa hora para entrar na Sanepar. Eu estou usando como estratégia comprar sempre as que estão em queda no dia do aporte. A última que comprei foi Taesa e com isso diminuiu o meu preço médio. Será que eu estou pensando certo? Queria comprar mais BID, mas não consigo pensar em pagar mais de R$50 em cada ação. Quando comprei em 2019 estava 16. Pena que comprei uma quantidade vergonhosa. Então eu separei esse comentário aqui para destacar basicamente 3 coisas. Primeiramente, Sanepar. Vamos dar uma olhada no gráfico? E aqui eu puxei, ó, o comentário foi feito em fevereiro. Fevereiro, ó, basicamente estava aqui na casa dos 23 e agora, ó, caindo para 20. Quer dizer, será que é oportunidade de entrada? A empresa soltou o relatório recentemente e ainda continua dando lucro. A questão é, será que você confia na empresa no longo prazo? Por que essa queda aí? A gente já comentou isso naquele vídeo de fevereiro.
e a empresa continua caindo. Então será que o racional continua o mesmo? São essas perguntas que vocês têm que resolver. O segundo detalhe é que eu queria chamar a atenção para o método do aporte dela. Ela está usando como estratégia comprar sempre as que estão em queda no dia do aporte. Quer dizer, ela deve pegar lá as que estão em queda, né? Deve ter uma carteira com algumas ações, algumas estão acima do preço médio e outras estão abaixo. Aí eu não sei se é a queda em relação ao mês ou em queda em relação ao preço médio. Eu não entendi muito bem isso não, mas eu acho que qualquer uma das duas estratégias, acho que é bom, né? Sempre aportar nas quedas. E tem que fazer exatamente o oposto do senso comum, que é, caiu, não é vender, é comprar. Isso se você acredita na ação, né? Claro. E a última coisa que eu queria salientar era o seguinte, era que ela queria comprar mais BID. BID é ações do Banco Inter. Mas não consigo pensar em pagar mais de 50 em cada ação. Quando comprei em 2019, estava 16. Vamos olhar aqui no gráfico, que ela comprou basicamente quando estava valendo 16. Então ela deve ter comprado mais ou menos aqui por volta de outubro. E eu tô chutando que seja BID 4, tá? Eu não sei se é não. Mas a questão aqui, olha só, olha a porrada que o gráfico deu. Então valorizou muito. E aí, assim, eu botei essa questão aqui porque ela vai estar muito ligada na próxima questão que vocês trouxeram lá no canal. No próximo comentário a gente vai ver que também tem gente que se perguntou sobre o Banco Inter. Vamos dar uma olhada. A Ana Maria, no vídeo de como calcular o lucro por ação, pergunta o seguinte: como saber quando é a melhor hora para vender as ações? Com essa alta das BID, eu me vejo tentado a vender quebrando meus planos, que era de continuar apenas comprando, agora no começo da minha vida de investidora. Depende. A gente tem que ver o seguinte, algumas questões têm que ser respondidas, e aí só você que vai poder responder. Eu só vou colocar aqui algumas provocações para ajudar a pensar. Primeira delas, por que você comprou a ação? Para esperar valorizar ou para ficar com ela até que perca os fundamentos que você definiu como sendo bons ou ruins para ela? Outra questão, se você definiu que vai ficar com ela por um bom tempo e ela é boa para levar para a vida toda e acredita nela, você chegou a definir um percentual dela na sua carteira? Isso ajuda muito caso a ação decole muito. Vou te falar o que eu faço. Eu defino uma porcentagem, daí se ela puxa muito para cima, eu vendo aquele excesso ou compro outra coisa, ou guardo até para caixa. Mas também tem que levar em consideração os seus aportes, né? Na carteira aqui do canal, eu escolhi não ter caixa, porque meu aporte está sendo muito mais produtivo do que o resto. E meu aporte anual já vai cobrir o que eu tenho de aporte inicial. Tem gente que não vende e simplesmente deixa lá pegando toda a valorização. Agora eu te pergunto, quem é que fez isso com a Magalu? Vamos ser bem sinceros. Quem segurou até hoje? Então, por isso que eu falei que essa resposta só você que pode dar. Então você tem que avaliar os motivos que você entrou na ação e os motivos que te fazem sair da ação. E isso vai variar de ação para ação. Não tem uma resposta padrão. Desculpa pela rima, que não era a intenção. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, que não tem certo e errado nessa tomada de decisão. Pode ter certeza disso. Por isso que antes de entrar na ação, você tem que pensar qual o motivo que você está comprando ela. Se você quer realizar ganho de capital, eu não vejo problema nenhum. Eu mesmo já saí de algumas ações e perdi toda a explosão de alta. A última que eu fiz isso foi as ações da Prio, a exploradora de petróleo. Foi até agora na recente crise. E foi um erro. Porque eu vendi a ação, eu saí no 0 a 0, mas foi um erro. Eu devia ter segurado, mas eu não tive aquela coragem de acreditar na ação. Mesmo a gente sabendo, para você ver, né? Mesmo a gente sabendo dos motivos que a gente tem para entrar numa ação, às vezes o emocional, ele pega muito na gente. Então isso acho que, assim, não tem uma resposta. O que você pode fazer é deixar um bilhete, um post-it, anotando por que você compra cada ação e para você lembrar na hora que bater o desespero, né? Assim, isso força muito o seu psicológico. Então acho que isso te ajuda mais na tua tomada de decisão e você se fortalece mais como investidora. Isso daí vai demorar anos e anos e anos para você pegar o jeito de adquirir o seu perfil. E mesmo as pessoas mais experientes, elas também vendem errado. Então, não se cobra tanto. O principal aqui que eu vejo são os aportes, tá? Eu acho que o mais importante é isso, é aportar mais, tá? Isso que vai fazer diferença no longo prazo. Então, assim, eu hoje em dia, é claro que assim, a gente começa pensando uma coisa e ao longo do tempo, o tempo vai passando e a gente vai mudando. No início, eu queria não vender nada, mas aí com o tempo você vai vendo que existem outros métodos de aporte, ou existem outros métodos de classificar a sua carteira, você vai descobrindo. Acho que o legal de se descobrir como investidor é isso, você descobrir
o jeito que dá certo para você, que faz você se sentir bem. Então, para resumir, eu acho que você não precisa se cobrar tanto, arranja um jeito que você ache que sirva para você, vai testando esses jeitos, né? E eu tenho certeza que no futuro você vai achar um jeito que vai ser melhor para você. Mas não se cobre tanto e a gente vai errar. E isso é que é a certeza, a gente vai errar. O que a gente tem que ter é o seguinte, é saber que a gente tem que acertar mais do que erra. Esse é o principal desafio. Acho que tanto nos investimentos quanto na vida, né? Vamos para o próximo comentário. O próximo comentário vem do Charles Fidelis. Ele comenta no vídeo de Tudo sobre Bradesco e ele diz o seguinte: eu não quis comprar antes da Datacom para receber a bonificação. Hoje eu vi que as ações caíram devido a essa bonificação. Compensa eu comprar hoje? Então a dúvida dele é bem recorrente, que é comprar depois de uma bonificação ou de uma subscrição de fundos, enfim. Então o que acontece? Eu, no meu jeito de ver hoje, não fico analisando se a ação vai bonificar ou não, e se eu vou comprar antes da bonificação ou depois. Eu não vejo nada disso. O que eu vejo é o seguinte, se o ativo é bom. Se o ativo é bom, ele vai cair e depois vai voltar. Se a ação tem lucro, ela vai um dia corrigir, porque o preço segue o lucro, segue os fundamentos. Isso é o que regeu a bolsa durante anos e é nisso que eu acredito. Então, essa diferença de você comprar antes da bonificação, depois da bonificação, antes do desdobramento, depois, isso para mim não faz diferença. Aumenta, claro, em liquidez, né? Aí se for no caso de desdobramento, mas pra mim não faz diferença não. Então, acho que sim, ação boa a gente compra em qualquer hora. Mesmo sendo antes de bonificação, depois, qualquer hora é hora boa para comprar boa ação, tá? Então, analisa sempre o que você vai fazer, se a ação é boa, se atende ao que você quer, e aí sim, compra, tá bom? É esse o conselho que eu daria para você. Seguindo aqui no próximo comentário, a gente tem o comentário da Elisa, que comenta no vídeo da VEG, que eu fiz a análise do primeiro trimestre de 2021. Ela cita aqui: é uma empresa que você compra e dorme tranquilamente, porque sabe que eles estão sempre inovando em amplas áreas, buscando crescer. Gostei muito da parte do hedge com dólar. Sabendo que estamos no Brasil, o fato de ter a receita tão lastreada, a moeda estrangeira, só traz mais tranquilidade. Espero que nossa empresa continue crescendo. VEG crescendo não é apenas lucro para os investidores, é mais emprego para os brasileiros. Além de tudo, a VEG é um orgulho do Brasil. Então essa é quase uma sócio torcedora. Mas brincadeiras à parte, eu puxei esse comentário porque eu achei muito bom e mostra a mentalidade que a gente tem que ter na hora de comprar uma ação. Não é só um ticket de home broker, é mais que isso. No momento que você entende que é uma empresa que, como ela mesmo cita, que está sempre inovando em amplas áreas, buscando crescer, gerando empregos, coisa difícil no momento atual, isso sim é muito mais importante do que saber se a cotação caiu ou subiu, ou por que caiu ou por que subiu. Então, parabéns, Elisa, pelo foco e entendimento do que se é investir na bolsa. Quem tiver essa mentalidade, olha, vai longe, hein? E vamos para o último comentário de hoje. E para fechar aqui, a gente tem o comentário do Aloysio, que diz o seguinte, naquele vídeo sobre como escolher fundos imobiliários em 5 passos. Ele diz o seguinte: excelente explicação, obrigado. O que acha de FIIs que lançam subscrições com muita frequência? Isso é bom? Bom, Luiz, eu acho o seguinte: não adianta o fundo fazer muitas emissões sem alocar quase nada. Um exemplo recente, até a data que eu estou gravando esse vídeo, é o GGRC11. Eu vou puxar aqui o último relatório do fundo para a gente olhar o seguinte. Então eu abri aqui no Fundos Explorer e aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. O patrimônio líquido desse fundo está aproximadamente 966 milhões. Guarda esse número que a gente vai usar. Aí eu vou lá embaixo e vou puxar duas coisas. Eu vou puxar o último informe periódico e vou puxar o comunicado ao mercado de 13/5. E aí eu vou fazer umas continhas aqui. Eu tô com o informe trimestral dele aberto e aí vamos olhar aqui, ó. O seguinte, olha o quanto o fundo tem de caixa. Tem isso aqui com mais isso, tá? Vamos fazer uma continha? 246 milhões, 969, 800, mais 8548. Fechamos esse número. Agora, recentemente, o fundo, num comunicado ao mercado, ele mostra que ele fez um aporte agora de 112 milhões. Então vamos descontar daquele valor 112 milhões. Tá. Agora lembra que o fundo tinha 966 milhões de patrimônio líquido? Então vamos dividir por 966 milhões. Multiplico por 100 para saber a porcentagem. Então, basicamente, o fundo tem aproximadamente 14% em caixa, parado. Quer dizer, emissões assim, o mercado não perdoa, vai massacrar o fundo. Então, emissão por emissão, você tem que analisar se o fundo está fazendo o dever de casa dele. Se ele está emitindo, mas está alocando. O GGRC, por exemplo, não está fazendo isso. Isso, para mim, é muito nocivo. Aí é mole para o gestor, só ganhar com taxa. Eu não vejo problema nenhum no fundo
fazer subscrição. Mas tem que ver a qualidade dessas subscrições. Pode ter sim muita porcaria no meio, mas tem coisa muito interessante. E eu nem vou falar também das emissões abaixo do valor patrimonial do fundo, que é outra coisa nociva também. Então o recado final é avaliar se o fundo que você tem ou quer entrar, fica fazendo essas subscrições desse tipo, se não aloca, se emite abaixo do valor patrimonial. Então é isso, o mercado vai ficar com raiva e vai massacrar nas cotações. Mas se você viu um ativo bom, que está fazendo várias emissões e está alocando depressa, eu não vejo problema nenhum. Sinceramente, não vejo problema. Então a gente tem que separar o joio do trigo aí, entende? E se o mercado penalizar esse ativo que está fazendo boas alocações, por estar numa moda de emissões a dar e vender, cara, você vai lá e compra mais. Se você acredita no fundo, se você estudou ele, tudo tem que atender a seus critérios, tá? Então, não sei se ficou claro o meu pensamento, mas basicamente seria isso. Então, pessoal, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Querem mais? Se você chegou até aqui, então comenta aí, #cheguei até o fim. Não esquece de deixar o like, e você já sabe, né? Dúvidas, críticas e sugestões, manda aí embaixo. Por enquanto é um quadro sem nome, e eu gostaria de uma sugestão de vocês, se vocês gostaram e quiserem que eu faça um outro desse tipo. Eu gosto muito dessa interação, foi um prazer enorme fazer esse vídeo, eu gostei muito. E eu não queria de verdade que fosse o último. Então, para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. E vocês já sabem, paz, saúde e sucesso a todos.